Amém? Este é capítulo de número 1. Eu vou ler. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofa de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melmã, Bezita, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, como a coroa real, para mostrar aos seus povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou-se por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Casena, Setá, Admatá, Tassis, Meres, Messena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos
que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto aos mais importantes quanto aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, e cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Amém. Senhor Deus, Tua palavra é bendita, é preciosa, Tua palavra é poderosa, ela nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos educa, nos torna, ó Deus, cada vez mais parecidos contigo, ao passo que nós a obedeçamos. Que o Senhor, essa noite, fale ao coração de cada um de nós por meio dela, e possa, ó Deus, fazer com que as necessidades que há em nós, na Tua palavra, seja suprida nesse momento, por ela, ó Deus. Teu Espírito conceda a graça de nós compreendermos a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos em um mundo que, em um momento muito parecido com o momento em que esse livro de Esther foi escrito. Esse livro de Esther, esse momento que aconteceu aqui, essa ocasião, é de mais ou menos 500 e alguns anos antes de Cristo. Ele foi um período que aconteceu entre a primeira remessa de povo que voltou do cativeiro até a segunda remessa. A primeira remessa que veio para reconstruir Jerusalém e que falharam, e a segunda que já veio liderado por Esdras e Neemias. E foi exatamente nesse período que acontece, essa história. Esther era uma das mulheres que foram levadas para o cativeiro, como foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que nós conhecemos na história, e tantos outros que foram levados também, quando a nação de Israel foi invadida por Nabucodonosor. E agora a Síria, ela havia crescido e assumido o trono de nação poderosa. Depois dela, então, a nação persa, ela também cresce muito. Então, nós vivemos em um momento da história muito semelhante ao do livro de Esther, porque, embora saibamos que fazemos parte do povo de Deus, nós vivemos em um mundo secularizado, que não é a nossa verdadeira pátria. E era esse o sentimento de Esther e daquele povo de Israel que estavam vivendo naquela terra distante da sua terra.
eles viviam num mundo totalmente secularizado, um mundo que não conhecia Deus, um mundo onde o pecado era abundante, onde o pecado era incentivado, onde o pecado ele era patrocinado pelas pessoas, seja pela vida moral de decadência, seja pela vida espiritual de adoração a outros deuses, como nós até vimos hoje pela manhã na escola bíblica, em que em muitos momentos da história do povo de Israel, alguns reis, eles levavam o povo a adorar outros deuses. E era exatamente isso que acontecia quando uma nação ela era conquistada por outra nação. O povo muitas vezes era obrigado a adorar o Deus daquelas nações. E Esther, assim como aqueles outros irmãos que lá estavam, eles sabiam que estavam vivendo uma terra distante, no mundo secularizado, onde a promiscuidade, o pecado, a imoralidade, a adoração a deuses pagãos dominavam. Mas ele sabia que a pátria deles não era ali. Além disso, irmãos, neste mundo em que vivemos, Deus, se a gente olhar, muitas vezes a gente chega a pensar, parece que Deus não age, parece que Deus não está agindo, porque parece que o Deus de antigamente não é o mesmo Deus de hoje, porque o Deus de antigamente, ele abriu o mar vermelho, ele mandava descer maná do céu para alimentar o povo, ele dava o pão para o povo, multiplicava pães. O Deus lá de trás, do passado, era um Deus que enviava pragas, que punia os inimigos, transformava águas amargas em água boa. E Deus hoje parece estar oculto, assim como era no livro de Esther. Inclusive, é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus em nenhum momento. A gente não vê o nome Deus no livro de Esther. E parece, irmãos, que muitas vezes Deus está oculto. Mas todavia nós não devemos confundir Deus oculto com Deus ausente. Embora pareça que Deus esteja oculto, que nós não vemos muitas ações de Deus, quando a gente olha apenas com a nossa ótica humana, mas Deus ele está presente. Deus ele nunca se fez ausente na história. Assim como na história aqui do livro de Esther, mesmo não aparecendo e o nome de Deus não sendo citado em nenhum momento, Deus esteve presente ali. Deus nunca deixou de estar presente no meio do seu povo, dominando, reinando, mostrando que Ele é soberano sobre todos os povos. Deus está hoje, irmãos, assim, como estava no livro de Esther, coordenando todas as coisas para a realização do seu propósito. Às vezes a gente olha para o cenário político do mundo e a gente fica meio perdido. O que está acontecendo? Parece que o mal, os homens ímpios, são eles que reinam, os poderosos, são eles que ditam, são eles que dizem as regras, são eles que criam, estabelecem as leis de acordo à sua vontade. E aí muitas pessoas questionam: onde está Deus? Deus, irmãos, continua no seu trono. Deus continua presente, coordenando toda a história. Por trás desse cenário chamado mundo, humanidade, está Deus lá atrás, coordenando todos os acontecimentos, e nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, irmãos, Ele é um Deus providente. A providência de Deus é um fato inquestionável para todos os verdadeiros cristãos e para toda a humanidade. Embora a gente talvez, parece que Deus está ausente, Deus, irmãos, Ele está presente na sua providência. É Deus que providencia para nós aquilo que é necessário para o nosso viver aqui. Se Deus tivesse se ausentado desse mundo, já teríamos perecido. Deus continua presente.
na sua obra de providência. Um dos desafios da vida cristã, irmãos, é não ter coração encantado pelas glórias desse mundo. Esse mundo é tão atraente. Esse mundo, ele apresenta tantas coisas boas para encantar o nosso coração, para nos levar para lá, ou para manter aqueles que estão lá. Esse mundo aparentemente parece bom, bonito, agradável, e é para a nossa carne, para o nosso espírito não. Então, esse é um desafio da vida cristã, é não ter o coração encantado pelas glórias desse mundo, como muitas vezes cantamos aquele hino que acho tão bonito, não tem no nosso cenário. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Aqui o hino ele narra sobre a criação, a natureza, que tenta nos encantar, mas que nem mesmo a natureza ofusca a glória de Deus. E muito mais, irmãos, é o mundo, com as suas belezas aparentes, com os seus deleites, que tentam nos encantar, que tentam nos levar para lá, ou manter aqueles que estão lá, onde estão, presos, aproveitando, se deleitando nos prazeres desse mundo. As expressões são inúmeras, pois quando nós olhamos superficialmente, irmãos, temos a sensação de que os poderosos governam, de que aqueles que estão lá é que são felizes. Parece, irmãos, que é muitas vezes essa nossa visão, exatamente o que diz o salmista no Salmo 73, ele diz, olha, eu comecei a observar a vinda do ímpio, daquele que não serve a Deus, parece que vivem alegre, parece que tudo dá certo, são fortes, conquistam muitas coisas, são abastados financeiramente. Isso assim, eu quase me desviei, quando eu olhei fiz essa comparação, mas então eu fui ao templo, e ele começou a contemplar a grandeza de Deus, a beleza de Deus, e ele viu que aquilo que Deus tem para nós é muito mais precioso e valioso do que aquilo que o mundo pode oferecer. Isso, irmão, se torna ainda mais evidente em nossa sociedade egoísta, vaidosa, egocêntrica, com essa nossa sociedade, ela é assim, ela expõe publicamente os seus feitos, né? Com o intuito de impressionar as pessoas. A gente vê muitas pessoas que expõem aquilo que tem para impressionar as pessoas, e não é à toa que as redes sociais são tão utilizadas para isso. Eu vejo os meninos, eles acompanham lá um pessoal nos canais de YouTube, eles mostram, me dizendo, esse homem é rico, ele tem não sei o que, e ele mostra carro, mansão, fazendas, e vivemos nesse mundo em que as pessoas eles fazem questão de mostrar aquilo que tem, e usam as redes sociais para isso, e aí muitas vezes é exatamente isso que as pessoas olham, e nós às vezes olhamos e dizemos, puxa, eu queria ter tudo isso, eu queria conquistar tudo isso, eu queria ter essa casa, essa mansão, né? Talvez o menino assistindo, eu queria estar nessa piscina. O Bruno deu um ok. Queria ter esse tanto de cavalo que tem, esses gados, esses carros, dinheiros, motos, a fama, ser conhecido, ter pelo menos os seguidores que eles têm, receber os likes que eles recebem, né? Então as pessoas, irmãos, eles precisam expor tudo de bom que fazem, até mesmo criar uma vida ilusória, porque muitos criam uma vida ilusória, com o intuito de ganhar seguidores, ganhar likes, e quantos que não estão, irmãos, devendo na sociedade, por optarem por ter um padrão de vida para impressionar as pessoas. Os ricos, para impressionar as pessoas, mostram, às vezes fica devendo na sociedade, porque expõe uma vida que de fato não revela uma felicidade que talvez ele expõe ter, ou mostra ter, mas por dentro está em frangalhos. Mostra aparentemente uma alegria, uma felicidade nas suas riquezas, nos seus teres,
nos seus possuíres, mas há um vazio por dentro da alma. Uma necessidade de estar sempre usufruindo daquelas coisas, mostrando, aparecendo, mas que nunca terão as suas necessidades preenchidas de verdade. E quantos que não têm condições, mas que tentam mostrar uma vida de regalias que não tem condições disso? Se endividam, ficam devendo, né? Sujam o nome. Então tudo isso, irmãos, é muito parecido com o mundo em que Esther vivia. Lá na Pérsia, onde nós lemos aqui, o rei, ele fez uma festa de 180 dias. Imaginou uma festa, 180 dias, 6 meses de festa. Festona, né? A gente faz uma festa aqui, celebra um aniversário, alguma coisa, faz um dia, e a gente acha muita coisa, né? E ele deu uma festa de 180 dias para mostrar as suas conquistas. Primeiro, essa festa era fechada, era uma festa para os seus príncipes, pois o texto aqui nos diz que ele reinava sobre muitas províncias, 127 províncias. Era o reinado dele, era o reino dele, era a expansão do seu reino. Cada uma dessas havia um príncipe, né? Um prefeito ou um governador, podemos dizer assim. E ele então chama esses príncipes, conselheiros, as pessoas, né, desse reino, e oferece essa festa de 180 dias para mostrar as suas conquistas aos nobres da sociedade, mostrar a sua riqueza, seus tesouros, o que ele tinha, o que havia conquistado, quando ele conquistou terras inimigas, porque era exatamente assim que eles cresciam. Levantava-se uma nação poderosa e eles invadiam terras, conquistavam outros povos, levavam as riquezas, os despojos daquele povo, levavam aquele povo para servir de escravo, muitos deles. E era assim, ele fez a festa para mostrar a sua grandeza aos nobres. E depois de passados 6 meses, eles agora vão fazer uma festa para todo mundo. 7 dias de festa, uma semana. Todo mundo, né? Toda a população. E a ostentação, irmãos, era tão grande que diz que as taças que as pessoas bebiam vinho era de ouro. Não era copo de extrato de tomate, era taça de ouro. Não era copo descartável, né? Era taça de ouro. Imagine, irmãos, o esplendor, a riqueza desse reino. As pessoas admiradas vendo tudo aquilo, né? Tantas coisas, nas cortinas, né? A ornamentação, tudo muito caro, tecidos caríssimos, coisas banhadas a ouro, pessoas servindo, né? Vinhos e taças de ouro, e com abundância. Ele disse: olha, faz a vontade do povo, quiser beber, pode dar o tanto que eles quiserem beber e comer. E aquele povo começou, e essa festa começou, 6 meses de festa. Muitos de nós, irmãos, se vivêssemos naqueles dias, naquela cidade, eu queria estar lá, não era? O rei podia ter mandado um convite para mim. Também está lá, 6 meses, né? Comendo, bebendo, tudo de graça, 0800, pulando na piscina, banhando, aproveitando o máximo, né? Muitos de nós, irmãos, talvez se vivesse naquele dia, queríamos estar lá, infelizmente, né? Estaríamos desejosos por comer as finas iguarias do rei, assim como estamos muitas vezes desejosos de ter a vida que as grandes celebridades têm. Às vezes a gente observa esses meninos mais novos, e aí eles dizem: eu quero ser cantor famoso, né, para ter a fama que ele tem, ser conhecido como ele é, ter os carros, as mansões que eles têm. Eu quero ser um jogador de futebol.
né, para ostentar, para ter a riqueza que eles têm, né, para ter muito dinheiro, apartamentos, poder viajar para onde quiser. Muitos pensam assim, muitos pensam assim. Mas, irmãos, o primeiro capítulo do livro de Esther, ele nos mostra que a glória desse mundo é ilusória. É tudo ilusão. É tudo ilusão. Não é nada que dure para sempre. Pois aqueles que parecem reinar, na verdade, eles não são tão poderosos como podem imaginar. O rei Assuero, por mais que governasse, como diz aqui o texto, 127 províncias, ele não tinha autoridade sobre a sua própria esposa. Um poder ilusório. Ele não tinha autoridade nem sobre os seus próprios sentimentos. Pois o texto não diz que quando, né, ele já estava ali, alguns dias à festa, e ele já estava meio para lá do que para cá, por causa do vinho que havia tomado, ele já havia mostrado toda a beleza do seu reino. A rainha estava com as mulheres, separadamente, no palácio, dando festa para elas também. Ele agora quer mostrar a beleza da rainha, porque o texto diz que ela era muito bonita. E ele queria expor a sua esposa e mostrar a beleza dela, que ela entrasse, que ela viesse com os eunucos, com a coroa de rainha na cabeça. E então, o texto nos diz que ela recusou ir, que ela não foi. E ele termina então essa festa, humilhado e revoltado. O mundo, irmãos, parece tão atrativo, e ele é nada generoso. O mundo parece tão atraente. As belezas do mundo tentam nos encantar, dizer, lá é melhor. Quantas pessoas, irmãos, que começaram a caminhada cristã, vieram para a igreja, mas começaram a abrir seus olhos para o mundo, olhar para as coisas do mundo, os prazeres desse mundo. Por eles se encantaram, se apaixonaram, e para lá foram, e lá estão, vivendo como escravos do mundo, sem domínio próprio, sofrendo. O mundo que parece tão atrativo, irmãos, nada é generoso, não é. O que o mundo faz é usar as pessoas e descartar. Quando não atende mais os seus caprichos, as suas vontades. E foi isso que Assuero fez com a rainha Vasti. Depois que ela não quis ir até aquele lugar onde estava cheio de homens, talvez até para querer se preservar, mas ele queria mostrar a beleza. Muitos dias de festa ali, o povo já todo embriagado. Então nós fomos informados que ele então ficou muito irado com aquilo, zangado. E ele então buscou conselho. O que eu vou fazer diante de tudo isso? E aí, o que nós vimos são os conselheiros dele demonstraram com as suas atitudes que os sábios desse mundo, eles não passam de tolo porque deram um conselho para ele, irmãos. Ao invés de aconselhar ele, dizer, olha, releva tudo isso, releva, porque ela deve estar cansada, ela está lá organizando a festa para as outras mulheres, ela é tua esposa, talvez ela não quis ir nesse momento, dá um tempinho. Mas não, o que eles disseram? Olha, o que ela fez foi um desaforo, e vai servir de modelo para as outras mulheres também. As outras mulheres vão fazer a mesma coisa. Então, numa noite de festa, bêbados decretaram leis que são tolas. Decretam a lei, criam uma lei de que todas as mulheres devem fazer tudo aquilo que seus maridos mandarem.
decreta uma lei, isso é lei que não pode ser quebrada, porque para que todas as mulheres obedeçam, criaram essa lei. Ele então despreza e que ela não seja mais rainha, não se apresente jamais de ti como rainha, e dê o posto dela a uma outra mulher muito melhor do que ela. Bons conselheiros, né? Já imaginou você que é mulher e tem os conselheiros dele ao lado do seu marido, conselheiros iguais a esses, né? Então, irmãos, quanta semelhança com os nossos dias, né? Em que nós vemos tantas leis sendo criadas, tantas leis sobre costumes que não passam de leis tolas, tantas leis que são criadas lá em Brasília, que ao invés de ajudar o povo, prejudica. Leis em que a vontade deles é que tem que prevalecer, que não se olha o direito do outro, que não se olha a necessidade do outro. São leis que são criadas, talvez nas escuras, aprovadas nas madrugadas. Quantas leis são aprovadas na madrugada no Congresso Nacional? O povo dorme, quando acorda tem uma lei aprovada, que vai contra os seus princípios. Então, irmãos, precisamos cada vez mais olhar para tudo isso e sermos lembrados que nós não somos deste mundo, pois nós temos uma pátria celestial e um reino melhor do que qualquer poderoso deste século, um rei muito melhor. Um rei muito melhor. Assuero era um rei bom? Talvez para muitos. Ele deu uma festa para nós, uma festona. 6 meses de festa, né? Feriadozão de 6 meses para os seus príncipes. Ninguém trabalhou nas províncias, os grandes, talvez os menores, para manter tudo aquilo. Depois ele deu uma festa para todo o povo. Vamos satisfazer o povo também, os coitados. 7 dias de festa. E aí disse, não, esse rei é que é bom. E quantas vezes as pessoas dizem, esse político é que é bom, esse governante é que é bom. E quantos brigam por governante A ou B? Mas, irmãos, nós temos que colocar em nossa mente que nós temos um rei melhor do que qualquer poderoso deste século. Um rei que governa sobre todo o cosmos, não só sobre 27 províncias, não só sobre uma nação, sobre o Brasil, com seus estados, com suas federações, mas um rei que governa sobre todo o universo, sobre toda a criação, um rei que o seu reino não terá fim. Todos os reinos que estão escritos aqui na palavra de Deus ficaram para trás. Quantos reinos poderosos que se levantaram? Quantos reis, quantas nações poderosas? Egípcio, Babilônia, Assíria, Persa, os gregos, romanos, e todos caíram. Onde estão eles? O nosso rei reina para todo sempre. O nosso rei é Jesus, um rei que nos ama, que nos protege, e mesmo quando nós quebramos a lei, ele não nos abandona. O rei Assuero abandonou Vasti quando ela não obedeceu aos seus caprichos. Nosso Deus, irmãos, é tão bom, tão misericordioso, que não nos abandona, mesmo quando nós pecamos, falhamos, Ele nos acolhe. Lembra do filho pródigo, a história? De que ele pega tudo que é seu, sua herança, vai para uma terra distante, lá ele gasta tudo, depois ele volta, brefado, com fome, maltrapilho, mendigo, e vai implorar pelo menos uma juquira. Se me dá ao menos uma juquira, meu pai, e um lugarzinho para eu colocar uma rede aqui para me dormir, você me dá almoço e janta.
Eu não quero nem que seja tratado como um filho. O que o pai faz? Antes dele chegar em casa, ele corre ao encontro daquele filho. Muitos dias sem banhar, sem cortar o cabelo, descalço, maltrapilho, estava cuidando de porcos, o cheiro talvez não estava muito agradável. Ele abraça ele, ele beija ele. E quando ele vai dizer, eu não sou digno de ser tratado nem como filho, antes dele falar, ele interrompe, destraga uma roupa para ele, traga uma sandália, coloca nos pés, um anel, coloca no dedo. E vamos fazer uma grande festa. Esse é o nosso Deus, que nos ama dessa forma. O rei, irmãos, a qual nós servimos é um rei que escreve leis também, mas que coloca em nosso coração, dentro do nosso coração, para que nós a cumpramos. Um rei que também nos convida para um banquete extraordinário. Jesus, ele disse assim, olha, haverá uma grande festa, as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos todos na presença do Rei do Universo. Imagine, irmãos, o orgulho daquelas pessoas diante do Rei Assuero. Estamos diante do Rei, na festa do Rei, Ele me convidou. Talvez você se sinta importante quando alguém da sociedade lhe convida, talvez para um churrasco, para um aniversário, e você tira fotos e vê as coisas muito bem feitas, a ornamentação, as comidas, as bebidas. Mas imagine, irmãos, como será a festa, as bodas do Cordeiro. Nós estaremos diante do Rei do Universo, sentado naquela grande mesa. Imagine você sentado ali, você olhar para o lado, e está Abraão ali do seu lado. Você olhar lá mais para frente, João, Moisés, né? Talvez a mulher não quer sentar perto de Eva, né? Mas vão estar lá, e todos nós ali presentes, na bodas do Cordeiro, numa grande festa. Então, irmãos, esse banquete extraordinário vai acontecer, nós somos convidados, todos que creem em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Rei, e é nele que o nosso coração precisa estar colocado. Os encantos desse mundo, irmãos, não podem nos atrair, ou melhor, não são dignos do nosso melhor, mas Deus é digno do nosso melhor. Os encantos desse mundo tentam nos atrair, querem nos atrair, mas que nós possamos dizer não. Mas existe um reino que me aguarda, um rei que me convidou para uma festa. As festas desse mundo, os prazeres desse mundo, não se comparam com a festa desse rei que me convidou. Ele me convidou, eu estou com convite, só não sei o dia que vai ser a festa, mas quando ele voltar, não sei o dia, mas o convite eu já tenho esse convite. Naquele dia, quando ele olhar lá o número dos convidados, meu nome vai estar lá, porque a Bíblia diz que há um livro, chamado Livro da Vida, daqueles que foram salvos, que foram convidados para essa festa, e seu nome está lá. Ninguém entrará como penetra, ninguém. E é em Cristo, irmãos, que o nosso coração precisa ser colocado. Que Deus nos guarde de ficarmos encantados com as glórias deste mundo, pois nós temos algo maior e melhor. Isto nos basta. Isso nos basta. O reino de Assuero, a sua festa foi encantadora, encantou as pessoas. O mundo é encantador, a nossa carne, dizendo a cada dia, vem para cá que aqui que é bom. Os jovens, os adolescentes, o mundo está convidando a cada dia, mas saiba que você tem um convite do Rei do Universo para participar de um banquete extraordinário, um banquete eterno, glorioso. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos e cultuando o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe, Deus, para que o nosso coração esteja firmado no Senhor a cada dia.
Que os encantos desse mundo, as glórias desse mundo, as riquezas desse mundo, não venham, ó Deus, nos afastar do Senhor, ofuscar a beleza e a grandeza do Teu reino em nós. Que nós possamos a cada dia, ó Deus, nos alegrar por termos sido convidados para as bodas do Cordeiro, para a festa do Filho do Rei do Universo, para as festas das bodas do Cordeiro de Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar, sabedores de que nós somos convidados e que nosso nome está escrito lá no livro da vida. E naquele dia, nós estaremos na presença do Rei, celebrando com alegria, celebrando a vida, celebrando a salvação. Ó Deus, abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.